como conseguir a sua primeira vaga, o seu primeiro trabalho como programador. Olá, eu sou Túlio Faria, aqui do Dev Pleno, e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre algumas estratégias que a gente pode fazer para conseguir a primeira vaga como programador. E além disso, eu vou contar um pouco da minha história, como eu consegui minha primeira vaga, e também de um amigo que também foi aluno meu, como que ele conseguiu uma vaga comigo, tá? Então, vai valer bastante a pena para a gente exemplificar todos esses conceitos e essas ações que eu vou falar que a gente pode fazer aqui durante esse vídeo. Um detalhe bastante importante, esse vídeo também serve para você que está vindo de outra área, tá? Então se você está vindo, você é um contador, um advogado ou trabalha com qualquer outra coisa e quer virar programador, também esse vídeo vale para você. A ressalva aqui é, como o objetivo da primeira vaga é você conseguir começar a ter o seu primeiro contato profissional com programação, talvez você vai precisar repensar um pouquinho salários e tudo mais, vai ter que fazer um pouco de redução das suas despesas para que você consiga se adaptar, porque você está vindo de uma carreira onde provavelmente você já tem um rendimento interessante para ingressar em programação, então é importante só que vai ter esses ajustes aí e entender também que toda transição ela tende a ser um pouquinho mais dolorida se você quiser fazer ela não queimando a ponte, né? Então fazer ela ao mesmo tempo. Então continuar mantendo a sua profissão e ir almejando ali sua primeira vaga como programador sem deixar de ser ou sem deixar de atuar como a sua profissão principal no momento. Tá? Então é só importante a gente entender isso. Bom, e agora falando já aqui sobre o assunto do vídeo, é bastante importante, o objetivo da primeira vaga não é você ganhar super bem. Tá? O objetivo da primeira vaga é você começar a ter contato profissional com programação. Você começar a realmente colocar em prática, transformar os códigos que você vinha estudando em algo útil para o mercado. Tá? Então esse é o objetivo inicial. Tá? Então o grande detalhe aqui, o objetivo da primeira vaga não é necessariamente ganhar muito dinheiro. E obviamente, depois que você já começar a ter um pouquinho mais de experiência, as próximas vagas você consegue ir almejando cada vez mais ganhar mais dinheiro, óbvio. A base de tudo para você conseguir a sua primeira vaga, e na verdade a gente pode estender isso para qualquer coisa que você queira construir, a base de tudo é o movimento. Tá? Então você não vai conseguir a sua primeira vaga parado, você não vai conseguir a sua vaga sem fazer nada. Então o primeiro conceito que é importante que você tenha em mente é, para você conseguir a sua primeira vaga, você precisa ter movimento. E é até bastante interessante a gente ver isso com os nossos alunos. E aconteceu recentemente. Quando a gente percebe que alguns alunos estão se destacando, a gente percebe pelo movimento, não é porque o aluno está parado. Então mantenha sempre isso na sua cabeça, na sua mente e como objetivo para a sua carreira. Uma carreira parada, onde você não está se movimentando, vai ser muito difícil você conseguir atuar no mercado, conseguir a sua primeira vaga, a sua segunda, uma promoção. Então é bastante importante que você mantenha a sua carreira em movimento. Tudo vem do movimento. E agora eu vou falar de ações que encaixam em 3 pontos bastante importantes que vão fazer você conseguir aí a sua primeira vaga. O primeiro ponto, tá? Então o primeiro grupo de ações é o que faz você ser notado ou notável no mercado. Quando você começa a ser notado no mercado, é que as pessoas te reconhecem e começam a perceber que o teu perfil realmente é de um programador. O primeiro ponto que você pode fazer para começar a ser notado é começar a participar de comunidades. Uma coisa que é bem legal, a gente acontece muito nos nossos cursos, os alunos começam a se ajudar e isso fazem deles serem notáveis na comunidade. Então foi bastante interessante também que recentemente um aluno foi contratado para uma vaga que um outro aluno nosso postou na comunidade de alunos. Então é muito legal essa ser notável. E agora, esses 2 alunos, eles já têm um relacionamento entre eles, já fizeram network, inclusive porque vão provavelmente trabalhar bem próximos ali. Outra forma de você ser notado é você ajudar outras pessoas. Então toda vez que alguém postar uma dúvida numa comunidade, num curso, ou numa comunidade no Facebook, ou em algum grupo de discussão, você tentar ao máximo ajudar. Isso faz de você ficar cada vez mais reconhecido. E um outro ponto que é bastante interessante também, e a gente faz isso nos nossos cursos, é fazer um networking entre os alunos. Quanto mais você conhecer outras pessoas que estão caminhando com os mesmos objetivos que você, isso também ajuda você a ser notado e notável. Já um segundo grupo de ações que você pode fazer para conseguir a sua primeira vaga é também uma das mais importantes, que é realmente estar preparado para essas vagas. Então é continuar se atualizando, continuar estudando, seguindo cursos,
lendo bastante, colocando a mão na massa, exercitando-se bastante. E um ponto bastante relevante aqui, estar preparado é inclusive estar preparado para desafios. Então, um detalhe que é bem legal, quando você for aplicar para uma vaga, se você não conseguir atender 100% dos requisitos que estão na vaga, que isso é bastante comum, coloque-se em risco para conseguir cumprir aquele restante. Então esteja preparado para aceitar esse desafio. Na minha primeira oportunidade fora do Brasil, eu aceitei o desafio de em 6 meses liderar uma reunião em inglês. Tá? Então quando eu entrei eu não falava 100% de inglês, eu só escrevia e lia em inglês e eu aceitei o desafio de conseguir liderar uma reunião depois de 6 meses. Eu consegui fazer isso com menos tempo, mas eu aceitei o desafio. Então esteja preparado também para aceitar desafios. E o terceiro grupo de ações aqui parece bastante óbvio, mas é aplicar para as vagas. Muita gente quer a primeira vaga, mas não aplica para as vagas. Então o que é bastante importante? Vá no LinkedIn, busque por vagas que encaixem na sua experiência, com os requisitos que você tem, tá? Então não precisa necessariamente ser todos os requisitos da vaga, tá? Então lembra sempre de ser sincero na entrevista e lembre-se também de estar preparado para desafios, porém comece a buscar e aplicar para vagas. Eu vejo muita gente nem aplicando, falando que não está preparado. E eu conhecendo a pessoa, eu sei que ela está preparada para aquela vaga. Então, não atue como RH, aplique para as vagas que você tem aí uma afinidade, que você consiga, e que você percebe pela descrição da vaga que você consegue ajudar e atuar naquela posição. E uma dica adicional aqui, que inclusive foi o nosso tutor, o Renato, que compartilha isso com os alunos, começa a deixar o seu perfil no LinkedIn todo completo. E se você estiver almejando vagas no Brasil, deixa ele mais em português. Se você estiver almejando vagas para fora do Brasil, deixa ele em inglês, tá? Isso vai ajudar bastante também, inclusive para você buscar as vagas e você vai ser mais notado. Intuitivamente, eu acabei fazendo isso também durante a minha carreira. Então, como que aconteceu a minha primeira vaga? O primeiro detalhe, eu fui notado por estar trabalhando com internet, criando sites, criando as minhas aplicaçõezinhas. Nesse caso, a minha irmã me indicou para uma vaga porque ela ouviu alguém falando que precisava de programador web. E ela falou assim, meu irmão mexe com essas coisas de internet aí. Então, eu fui notado. Então, muitas vezes na sua família, nos seus amigos, nos grupos que você participa, mostra que você está mexendo com aquilo, né? Então, para as pessoas saberem que você está trabalhando como programador. Então, eu fui notado nesse sentido. E o segundo ponto é, quando aconteceu de eu ir lá conversar com a pessoa, né, com o dono do provedor de internet que eu fui trabalhar, ele me passou vários desafios. Então o primeiro delas era, eu não programava na linguagem de programação que ele precisava. Eu estava começando a aprender ASP e ele precisava que programasse em PHP. Então como que eu iria conseguir fazer isso? E aí lembra que eu falei para vocês de estarem preparados para desafios? Eu falei que eu aceitava o desafio de aprender. E um outro detalhe que é bastante importante, como que você se destaca durante uma entrevista? Na minha entrevista, eu marquei a entrevista na minha primeira vaga, coisa de alguns dias para frente, né? Então, eu falei no telefone com o dono do provedor e marquei a minha entrevista para alguns dias depois daquele telefonema. E o que eu fiz? No dia da entrevista, eu levei o que seria a minha sugestão de um novo site para o provedor de internet dele, explicando tudo o que eu queria fazer, o que eu poderia fazer ali e demonstrando as minhas habilidades. Então, mostrando que eu estava preparado para fazer aquilo acontecer. Então, juntando o fato de ser notado e o fato de estar preparado, inclusive durante a entrevista, eu consegui a minha primeira vaga. E o mais interessante de tudo, eu estava tão focado em conseguir minha primeira vaga que eu nem lembro exatamente como que foi a discussão de valores, mas eu ganhava em torno de R$100 por mês. E é incrível, porque eu não foquei realmente no dinheiro, eu só queria ter essa experiência, vivenciar esse dia a dia mais profissional como programador. E uma outra história de primeira vaga como programador que é muito legal foi a do Jefferson, que trabalhou comigo aqui, depois trabalhou comigo também num projeto na Espanha, e quando ele foi aplicar para a vaga para trabalhar comigo, o que aconteceu? Eu compartilhei essa vaga em uma comunidade aqui da região, e na verdade, ele não tinha visto, mas ele foi notado por um colega dele de classe que indicou ele para a vaga. Então por isso que é importante ser notado. E o segundo ponto foi, quando ele veio conversar comigo, ele estava bastante preparado. Ele não atuava com JavaScript, que era o que a gente precisava na época, porém, ele trouxe o trabalho que ele fez na faculdade, que envolviam tópicos muito mais complexos do que a gente precisava resolver ali. E ele se propôs a aprender JavaScript para conseguir
a atuar naquela área. E o que foi bastante interessante, depois de uma semana, ele já estava atendendo esse cliente que a gente atendia na época, colocando inclusive coisas em produção. E o mais interessante, nas duas histórias, a gente passa pelos 3 itens de ser notado, de estar preparado e de aplicar realmente para a vaga. Aplicar ou ir conversar com o entrevistador. Isso é bastante importante. Bom, então esse vídeo aqui foi para esclarecer o que eu faria se eu estivesse buscando a minha primeira vaga atualmente e o que eu fiz também, né? De forma não tão planejada e como que eu já vi as pessoas fazendo isso no mercado também. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui embaixo. Se você tem uma dica adicional, coloca aqui embaixo também. Vai ser bem legal ouvir aí a sua experiência e a sua sugestão. E se você não é inscrito no canal, também aproveita para se inscrever e a gente vê no próximo vídeo. Valeu!